4, 3. Puta, isso aqui eu não entendi como ele fez. Eu acho uma boa rever. Isso aí também é importante. Ele fatorou. Bem, eu vou só dar um resumo, depois eu vou te explicar como ele faz, depois eu vou te explicar por que ele fez. Quando você tem um polinômio de segundo grau, ou de um grau maior, né, você consegue escrever ele como fatores, ou seja, como pedaços. Fator é pedaço. Pedaços multiplicados. Por que isso é interessante? Porque às vezes escrever em pedaços você consegue visualizar comportamento a comportamento, assim, né? Partes menores, que é mais interessante. Tipo, justamente o que a gente precisa aqui, né? Que no começo você sabe que uma parte vai fazer parte da solução, depois não vai fazer mais parte, depois uma outra parte volta a ser solução, coisa assim, né? De tal forma que é legal faturar. Essa é a motivação. Agora, como fazer isso, né? Fazendo a fórmula quadrática, né? A Bhaskara. Você vai fazer a Bhaskara, você vai encontrar as raízes, e são exatamente as raízes que entram na faturação. Sempre que você tem um polinômio, vou escrever isso aqui, você tem um polinômio de n graus, indica a quantidade dos graus. Aqui a gente acabou de ver é o grau 2 do canal quadrado. Você consegue escrever ele como, por exemplo, x menos x1 vezes x menos x2, quem é x2, x1, etc. São as raízes. X menos xn, porque pode ter até n raízes. Beleza? Então, em outras palavras, você encontra as raízes do polinômio, pega elas, coloca desse jeito aí e consegue escrever ele como uma fatoração. Beleza? Por exemplo, na aula passada, nós tínhamos esse polinômio aqui, né? Nós fizemos ele, na aula retrasada, sei lá. X ao quadrado menos 5x menos 6. Daí você fez a conta, você achou as duas raízes, né? Você achou o 2 e o 3. Como é que então eu posso escrever esse cara aqui? Posso simplesmente dizer que ele é, olha só, x menos 2 vezes x menos 3. Beleza? Tá. Eu escrevi de uma forma diferente, beleza? Com esse menos, né? Vão ter casos que pode ser mais? Ah, pode ser mais quando for menos aqui. Então, menos com menos dá mais, entendeu? Ah, tá. Peguei. Uhum. Então, troca o sinal sempre da raiz ali, beleza? Então, é isso aí. Então, foi o que a gente fez aqui, né? Se a gente olhar, pensar quais dois números multiplicados, quais os números multiplicados dão menos 4, e os mesmos números somados dão 3. 4 menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. 4 mais menos 1 dá 3. Beleza. Então, está aí feito do mesmo esquema, né? Agora a gente quer que essa parada seja maior que zero. Bem, de novo, uma vez que você entendeu a minha lógica lá da parábola, né? Tu já sabe o que está rolando aqui, né? Uma parábola desse jeito. Se tu quer os valores positivos, tu já sabe que é aqui e aqui. Tu quer positivo, porque ele está mandando ser positivo. Então, né, eu já te ensinei como faz isso. Mas você pode pensar em outro ponto de vista. Você quer que essa multiplicação de fatores seja positiva. Concorda comigo, filho? Sim. Está maior que zero. Então, você tem duas possibilidades. Ou esse cara é positivo e ao mesmo tempo esse positivo, ou esse é negativo e ao mesmo tempo esse negativo. Porque mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Né? Tá. Tipo, os dois são positivos para frente de 4. Para frente de 4, isso aqui vai ficar positivo, você tem que concordar comigo. Esse aqui também, né? Para 5, 6, 7. E onde que os dois são negativos ao mesmo tempo? Para trás de menos 1. Para trás de menos 1, esse cara aqui é negativo, né? E esse aqui também vai dar menos 5, menos 6, menos 7. Então, menos com menos, mais. Mais com mais também, mais. Então, essas são as duas soluções, sacou? Então, sempre pode apelar para a fatoração. Às vezes, fatorar é muito interessante, tá? Principalmente quando você tem termos em cima e embaixo, né? Por exemplo, uma divisão, é interessante. Pegou a ideia? Aqui Entendi. também, mesma ideia, né? Bem, acho que fazer umazinha tá bom, né? Que tal? Mas vamos fazer umazinha que seja boa mesmo. Tipo essa H aqui.
Será que você consegue aí encontrar as raízes e fatorar e mostrar as regiões menores iguais a zero? Faço o Não também? escutei nada que você falou, deu uma travada. Ah, mas Não. É, sim, você quer que pode faça o... procurar também, pode fazer dos dois jeitos para perceber a resposta certa dos dois jeitos, tá? Não entendi o seu áudio tá ruim. Ah, ah, Fechei um negócio aqui, acho que agora vai melhorar. Eu falei que você pode bem. ver dos dois jeitos para perceber dos dois jeitos a resposta. Daí você começa a utilizar que Ah, acha mais apropriado, beleza? perfeito. Tá. Beleza. Bem, ó, eu dei Obrigado. um jeito já no meu áudio. Se ficar ruim, agora aí é contigo. Agora tá ótimo. Porque tá dando Obrigado. umas bugadinhas aí ainda para mim, mas beleza. Quando tiver Mas algo, você você pode me é enviar e a tipo gente. de internet? É, parece áudio de picado assim de robô, então eu acho que deve ser tua internet, alguma coisa Ah, assim. ah, Mas tá. tudo bem, Tá sem entrar provavelmente aqui. melhor. Talvez melhore, talvez melhore. E vai fazendo aí, quem sabe na volta já tá melhor. Tá, Vamos ver. coisa ou melhorou? É, parece que melhorou. Porque eu acho que também pode ser um ventilador, porque eu tenho um ventilador aqui perto, aí deve estar Às vezes picota o áudio, abafando o mas tudo, som, é. Vou ver. tudo bem.
Um deles dá x menos 6 ou não deve? Ahn, é possível que um dê inteiro, mas o outro provavelmente vai dar fração, que Tá, eu não sei qual é, mas eu acho que é fração. Eu sinceramente não sei. Mas quando você chegar na resposta, a gente faz o teste, né? Multiplicado tem que dar -6 e somado tem que dar -1. tá. Eu empaquei aqui. Não conseguiu achar as raízes? Não sei por quê. Eu não. Acho que eu tô perdido. Você consegue fazer um mais simplesinho e aí eu tento. Não, vou fazer isso aqui. Isso é bem preocupante, velho. Bhaskara é um negócio que tu já tem que tirar de letrinha, assim, ó. Sim, eu Delta comecei a fazer a Bhaskara, só que eu não sei o que deu de errado aqui. b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai dar 1 mais 8 vezes 6, 48, 49 vai ficar. Chegou em 49 de delta? Tinha chegado em 49? Acho que você desligou o microfone. Anyway, vou continuar aqui. X igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes a, que é Eu 2. descobri o meu erro já. Eita, corrige Foi, aí. foi porque eu esqueci de trocar o sinal, né? Porque o meu tinha dado 1 menos 48. Bom, Por isso que eu. daí fica ruim. Cuidado com o É, sinalzinho. Bem, continuando aqui, vai ficar é, menos, vamos colocar aqui
Menos 1 menos 7 dividido por 4 vai ficar menos 8 dividido por 4 vai ficar menos 2. E aqui vai ficar menos 1 mais 7, ou seja, vai ficar 6 dividido por 4 vai ficar 3 meios. 3 meios. Muito bem. Então, supostamente, essas são as raízes. Eu não tenho dúvida que são. Aí você pode estar se perguntando, mas se eu multiplicar esses caras não vai dar menos 6. É verdade, mas o A também não é 1. Então, não tem problema. A regra que eu disse lá, que é bem fácil de fazer, você faz quando o A é 1. O A não é 1 aqui, não vale a pena fazer. Até funciona quando o A não é 1, mas tem que pensar um pouco mais, tem que dividir o A. Daí é meio chato. De toda forma, essas são as raízes. Aí você vai ter, então, x mais 2, x menos 3,5. Sempre troca o sinal. Tudo isso menor ou igual a zero, né? Então, se é menor ou igual a zero, né? Você quer que seja negativo, você quer que esse cara seja positivo e esse negativo, ou o contrário, esse positivo, esse negativo e esse positivo, né? São os dois casos ao mesmo tempo, na verdade, certo? Então, para ser aqui, tu vai querer x maior que 2, e x menor igual, menor, né? Que menos 3,5, ou o contrário, né? Se você pensar na situação de... Peraí. Para ser positivo e ser negativo. Daí você tem você quer essas possibilidades. Daí você faz o varalzinho. Um para cada cara, né? Para esse cara aqui você vai ter x mais 2, aqui x menos 3 meios. Você está pensando nos valores que mudam as coisas, ou seja, o menos 2 e o 3 meios. Menos 2, 3 meios. Para trás do menos 2, esse cara é negativo, para o outro ele é positivo. Pode daí pegar a função toda, f aqui. Você tá aqui. Aqui a gente sabe que essa é negativa, positiva, positiva. E aqui é positiva, negativa, negativa. Menos com menos dá mais, aqui dá menos, aqui dá mais. Então, se nós estamos interessados na região negativa, nós estamos interessados aqui de menos 2 até 3 meios. Temos esse cara, e vale os dois também. Tá bom? De novo, se você fizer um gráfico aqui, você vai colocar o menos 2, o 3 meios. Aqui, vai fazer um fronho aqui. Você quer a região negativa, você quer essa região aqui. Pronto. Então, né, você tem todas essas formas de fazer, meu velho. Beleza? Tá. Entendi agora. Maravilha. Agora ficou mais claro. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos então fazer outra coisa, né? Que nós temos dois problemas práticos bem interessantes aqui. Né? Que foi só probleminha de não resolver a conta lá. Então, eu vou fazer a 4, tu faz a 5. Tá Eu bom. te deixando as difíceis, porque, né, a gente tem que correr atrás, né? Mas hoje a gente termina esse assunto já, a gente evolui para alguma outra coisa nas próximas aulas, né? Ficar só em equação é chato. The area A of the square shows satisfied inequality, blah, blah. Find an inequality which x satisfies and solve it. Encontre uma inequação que x satisfaz e resolva ela. Tá bom, eu acho que ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que na A nós queremos uma inequação que tem a ver com a estrutura do problema, que é um quadrado, né? Então a gente sabe que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, certo? Então você vai ter que dizer 9 menor ou igual a x ao quadrado menor ou igual a 16. Não é mesmo? Então você quer que o x ao quadrado esteja entre 9 e 16. Muito bem.
Se a gente pensar nesses caras aqui, a gente pode pensar em dois problemas, né? Nesse problema e nesse problema, separadamente. Eu gosto de fazer desse jeito. Se tiver outra forma de fazer, né? 9 menor que x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado maior ou igual a 9. Não é mesmo? Então, x ao quadrado vai estar, né, se ele é maior ou igual a 9, o x vai estar entre. Não, tu queres que ele seja maior ou igual a 9. Então, ele não pode estar entre 3. Ele vai ser o seguinte: ele vai ser o x, ele é menor que menos 3 e, ou maior que 3. Porque se tu pegar um número menor que menos 3, tipo menos 4, x ao quadrado vai. Se você pegar o menos 4, por exemplo, que é um x menor que 3, se você elevar o x ao quadrado, você vai ficar com uma resposta maior ou igual a 9? Sim, você vai ficar com 16. Nós conversamos sobre isso na aula passada, lembra? Lembro. Isso. Então, por isso que a resposta é essa. Agora, vamos pensar na x ao quadrado 16 ali. Maior ou igual a 16. Daí você vai estar... Porque as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso que você tem que tomar cuidado aqui. Daí, o que vai acontecer aqui? Mesmo esquema, né? Pela mesma lógica, você vai ficar com x menor que menos 4 e, né, x maior ou igual a 4. Né? Você tem essas duas soluções. Não, falei besteira. Tu quer que seja menor? Eita, falei merda. Se você quer que seja menor que 16, você está querendo, então, que esteja entre menos 4 e 4. Ok? Então, você está querendo essas respostas aí. Entre menos 4 e 4. Porque para ser menor que 16, né? O 3 vale, 2 vale, menos 2 vale, menos 3 vale, menos 1 vale. Muito bem. Então, agora a gente pode pensar vamos dizer assim, na parte vermelha da conta e aqui na parte azul da conta. Fazer o chuveirox aqui. Você vai ter menos 3 e 3 e menos 4 e 4, né? Então, vamos colocar esse bonetinho aqui, ó. Menos 3 e 3. E aqui o 4 e menos 4. A primeira região, é daí que você quer a união de todo mundo. Na primeira região você tem, ó, quem que vale para a primeira região aqui? Opa, quem que é solução na primeira região? Esse cara e esse. E na outra, esses dois. Melhor, entre esses dois. Então, quem que vale como solução final da parada aqui? É essa região e essa região. Ok? Ou seja, veja só a interpretação. Você teria de menos 3 a menos 4, 3 a 4. Só que a gente está falando de área. E área é uma coisa real, uma coisa positiva. Não existe área negativa, certo? Então, apesar da inequação ter dado isso como resposta, não vale, tá bom? A inequação deu isso como resposta, não tem problema, é uma resposta, uma solução matemática. Mas quando a gente olha para o mundo real e vê que a gente está falando de área, a gente sabe que não vale aquela parte da resposta, beleza? Então, a solução real, vamos dizer assim, vai ser só o x está entre 3 e 4. Ok? Tá. Beleza. Beleza. Então, uma coisa é a solução da inequação. Isso vai acontecer muito, tá? Não só nesse assunto de inequação, vai acontecer também quando estiver trabalhando com outros tipos de função. Tá? Beleza? Então, resposta da primeira entre 3 e 4. Já era de se imaginar, né? Porque, pô, x ao quadrado entre 9 e 16, então x É. normal entre 3 e 4. Não faz sentido? Uhum. Se a gente está falando só da parte positiva, então é isso, né? Sim. Show de bola. What are the possible dimensions of the square? Possible dimension? What are the possible dimensions? Ah, sim. Bem, as possíveis dimensões. Daí vem a interpretação. Bem, aí que tá, né? A coisa. A resposta da A seria a interpretação matemática. A B seria a interpretação física, né? Vamos dizer assim, isso que eu coloquei de roxo aqui é a resposta da B.
ok? Porque é a interpretação física. Os valores de Tá. x, que são as dimensões daquele quadrado, estão entre 3 e 4, beleza? Agora, a resposta da A, que eu fiz a conta, daí você tem que levar veja a pergunta, né? Ele só está falando sobre resolver a inequação, não está falando sobre interpretar fisicamente o processo aqui, né? Na realidade. Então, a resposta aqui seria de menos 3 a 4, união 3 a 4, ok? E essas duas soluções, porque matematicamente vale esse cara, mas não vale interpretativamente, beleza? Tá. Então, cuidar com as perguntas, né? A conta é uma Nossa, só, mas aí eu você ia me fuder interpreta. muito. Oi? Eu ia me fuder muito, não ia escrever o É, -3 e o -4. bem, é normal, né? Você está aprendendo. Muito bem, agora vou enviar esse cara aqui a ti, e você pode começar a interpretação das 5, tá? Eu gostaria de não dar dicas no começo, então eu vou fugir. Eu vou Tá, no banheiro. tá, fechou. Então, comece às 5 aí, veja que o problema é bem semelhante. Eu vou te enviar o que a gente acabou de fazer. Tenho certeza que você consegue começar alguma coisa. Na volta, você me diz aí o que tá rolando, beleza? Então, já, só um segundo. Fechou. Valeu.
Opa, e aí? Terminou? Fez? Como é que tá? Tá fluindo por enquanto, tá indo. Vou Opa, fazer. coisa boa. Porque esse problema aqui é um tanto semelhante, a gente está falando de área, só que é a área Uhum. de um retângulo, né? Então a coisa muda um pouco, ainda mais com esses coeficientes na frente, ali, o 2 e o 4. Sim. Tem que ficar atento a isso. Mas quando tiver alguma coisa substancial, você já pode me enviar, beleza? Tá, fechou. Obrigado.
Muito bem. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Você fez separadamente, mostrou essas regiõezinhas, pegou aquelas ali, parari, parará. Então, nós estamos interessados na parte positiva porque nós estamos falando de um quadradinho no mundo real, não no mundo do negativo. Daí você pegou C, a C, qual era a pergunta da C? Máximo e mínimo, né? Uma coisa assim. What's the maximum A length C é of o the maior rectangle? comprimento e a D era o mínimo, mínima largura. Sim. Você pegou as maiores medidas. Mas por que 2 vezes 2? Se tu está pegando valores de no mínimo 2, o x é no mínimo 2, então seria 2 vezes 4, né? Ou algo do gênero. Não, Porque nós estamos falando do retângulo, né? O retângulo não tem esses numerozinhos multiplicando aqui, ó. então aí, ó, 2 vezes, aí o menor tamanho de x é 2. 2 vezes 2. Então, pelo que eu 4. entendo, aqui vamos pensar só no menor, não estou pensando no maior agora. Aqui Sim, vai ficar 2 vezes 2, aqui vai ficar 4 vezes 2, certo? sim. Então vai ficar 4 e aqui 8. É Então o menor porque. tamanho é 4 vezes 8, né? Ah, não, não, mas ele não tá querendo saber do. Ah, não, ele tá falando, tipo. Porque na C ele tá falando o maior comprimento do retângulo. Maior Comprimento. comprimento. Bem, eu estava falando da D aqui, né? Mínimo. Mínimo. Então. E aí Mínimo. é o mínimo largura. Ele não quer saber tudo, eu acho. Eu acho que ele quer saber, tipo. Na C ele quer saber qual que é o maior comprimento para Ah, sim, é verdade. Ele 4x. não está interessado na área, é isso que você Sim, está me sim. dizendo, né? É, Sim. exato. E por É só do largura, a gente lado está mesmo. falando da horizontal ou da vertical? Horizontal, né? Largura horizontal, sim. Então, menor largura é 8. A menos que tu esteja dizendo que largura é isso Eu aqui. acho Para então mim, que eu tanto troquei. faz. Eu acho que eu troquei, então. Então, beleza. Então, tá bom, não tem problema. Você tá certo, então. Mas. Você tá certo e eu estava errado. Muito bem. Então tá, velho. Acabamos aqui a parte de inequalities. Eu estava pensando em começar. É contigo, né? Eu estava pensando em começar a trigonometria. Eu acho que é um Acho assunto uma bem boa. importante. Sim. Pode ser. Trigonometria, daí tu pega, dá Eu uma puxo lida aí, uns eu vou te conteúdos mostrar. aqui. Eu te mandei o livro, né? Mas também pega no teu material em Uhum. inglês, me traz questões se for o caso. Mas se tu for usar esse livro aqui, tá lá pela página 210. Tá. Ó, trigonometria. Ele vai começar com essas coisas de proporcionalidade, eu até acho interessante que você veja, porque é um pouco mais fácil. Ele vai Ah, falar isso eu sobre o lembro. Teorema de Tales. teorema de Tales, exatamente. Com isso você consegue encontrar tamanho de proporção. Resumidamente, o teorema de Tales te diz que quando você tem retas paralelas como essas pretas cruzadas por retas como essas vermelhas, a divisão desses tamanhos vai dar o mesmo valor. Basicamente é isso. Vai falar de figuras semelhantes, vai falar umas coisas aí de semelhança de triângulos, o que, que tem, quais são as informações que tu pode, um, que pode te fazer afirmar que triângulos são semelhantes. E uma vez que os triângulos são semelhantes, eles têm muitas contas, né, que você pode fazer com isso, né, as consequências aqui, eles vão ter uma razão de proporção, isso é o mais interessante. Todos os lados vão ter a mesma proporção, se um lado é o dobro e eles são semelhantes, todos os lados é o dobro do tamanho. Você consegue cortar um triângulo no meio fazendo um semelhante. É isso aí. Isso aqui é o teorema de Tales na prática, né? Aqui, ó, paralelas, duas retas aqui, cruzando. Então, tu pode dizer que esse lado dividido por esse igual a esse dividido por esse, por exemplo. Vai ter alguns exemplos aqui, ele vai mandar agora a teorema de Pitágoras. Isso aqui é muito, muito, muito importante, porque vai nos ajudar quando a gente for falar de seno e cosseno. Então, eu até recomendo que você veja, isso aqui é uma relação bem massa que tem esses triângulos, né? E pulando isso aqui, a gente já começa com seno e cosseno, coisas que tu vai ver na tua leitura para amanhã. Na manhã não, na Tá, sexta, né? perfeito. Nós temos aula, né? Não, Não, amanhã, amanhã amanhã. mesmo. Uhum. Daí vai falar de seno, cosseno e tangente, que é basicamente você pegar os lados e dividir pelo teorema de Tales, isso vai ser igual, né? Independente de tu pegar esse triângulo ou esse. Se você pegar esse lado e dividir por esse, vai ser a mesma coisa que esse lado, dividir por esse. Assim vai. Aí vai ter Tá, as fechou. razões.
trigonométricas aqui, é muito importante. Tudo que está em laranja é importante tu anotar, tá? Eu recomendo muito bem que você leia esse exemplo aqui, o exemplo 2, beleza? Tá. Eu Exemplo é muito bom. vou relembrando o básico para amanhã, para Aham. já agir.